Nesse vídeo eu falarei sobre o processo de unificação da Alemanha. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Em meados do século XIX, a Confederação Germânica, que foi criada pelo Congresso de Viena no lugar do antigo Sacro Império Romano Germânico, que havia sido extinto por Napoleão Bonaparte em 1806, era formada por mais de 30 estados que eram liderados pela Áustria. Entre esses estados estava a Prússia. Apesar da fragmentação, os estados germânicos passaram por um período de rápido desenvolvimento econômico, que foi alcançado graças ao Zollverein, que era uma liga aduaneira que foi criada em 1834 e que era liderada pela Prússia. Assim, entre 1860 e 1870 surgiram distritos industriais e centros urbanos em várias regiões. As estradas de ferro passaram de 2.000 km para 11.000 km. As minas de carvão e ferro permitiram o crescimento das indústrias siderúrgica, metalúrgica e mecânica. Formava-se um poderoso complexo industrial. Sentindo-se excluídos, os austríacos tentaram em vão fazer parte do Zollverein. Em 1861, o rei Guilherme I da Prússia convidou para ministro um político antiliberal e monarquista que era francamente favorável à unificação. Seu nome era Otto von Bismarck. Bismarck, que seria chamado de chanceler de ferro, achava que a unidade dos povos germânicos deveria ser obtida sob a liderança prussiana, o que na prática significava ter que enfrentar a Áustria. Para isso, ele organizou um poderoso exército e centralizou o poder em suas mãos. Explorando os conflitos internacionais, ele venceria sucessivamente a Dinamarca, a Áustria e, por fim, venceria a França. Falarei um pouco agora sobre a luta contra a Dinamarca e a Áustria no norte da Europa. Os ducados de Schwerin e Holstein, que era de população majoritariamente germânica, estavam sob o domínio da Dinamarca. Com a morte do rei dinamarquês Cristiano IX em 1863, os príncipes dos dois ducados quiseram tornar seus territórios independentes. O governo prussiano, que nesse momento se encontrava aliado aos austríacos, apoiou os príncipes e venceu uma rápida guerra que havia sido travada contra a Dinamarca. Logo depois, Bismarck se voltou contra a Áustria. Para atraí-la à guerra, ele adiou a entrega de um dos ducados que havia prometido aos austríacos. Os austríacos caíram na armadilha e o conflito então começou. Os prussianos derrotaram os austríacos na Batalha de Sadova, que ocorreu em 1866. A Áustria não teve outra saída senão assinar a paz e aceitar a dissolução da Confederação Germânica e a passagem dos ducados de Schwerin e Holstein para a Prússia e de Veneza para a Itália, cujo governo apoiava os prussianos. Na sequência, outros estados germânicos se uniram à Prússia, formando a Confederação Germânica do Norte em 1867. Falarei um pouco agora sobre a Guerra Franco-Prussiana. A vitória prussiana não agradou Napoleão III, pois a unificação da Alemanha ameaçava a hegemonia da França na Europa. Tentando resguardar seu poder, exigiu da Prússia que os estados germânicos do sul, que eram de grande influência francesa, não se unissem aos do norte. A exigência desagradou Bismarck, mas Napoleão III irritaria ainda mais os prussianos ao exigir a posse de Luxemburgo e dos territórios bávaros a oeste do rio Reno. Além disso, pediu o apoio da Prússia para dominar a Bélgica, que se encontrava sob influência inglesa. Em 1870, Napoleão III acabou declarando guerra à Prússia. Mais bem preparado, o exército prussiano impôs aos franceses sucessivas derrotas. Comandado pelo general Bazaine, o exército francês foi cercado em Metz. Napoleão III e o general MacMahon partiram em seu socorro, mas foram derrotados em Sedan. O imperador capitulou em 1º de setembro de 1870, tornando-se prisioneiro de Bismarck. Enquanto isso, em Paris, os republicanos punham fim ao império, proclamando a Terceira República no dia 4 de setembro de 1870. Com os prussianos cercando Paris, no dia 28 de janeiro de 1871, o governo francês assinou a rendição. A França cedeu a Alsácia e a Lorena e comprometeu-se a pagar uma indenização de 5 bilhões de francos. Para completar a humilhação dos franceses, os prussianos proclamaram a criação do Segundo Reich, que foi o segundo império germânico, em pleno Palácio de Versalhes. A unificação da Alemanha se completava, mas ao tripudiar sobre os
vencidos, os vencedores alimentariam no sentimento nacional francês um forte espírito de revanche. No próximo vídeo eu falarei sobre a grande expansão dos Estados Unidos no século XIX. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.